Olá, meus caros estudantes do curso de Agronomia aqui da Unicesumar, segundo semestral. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui iniciando a nossa aula de construções rurais, a nossa aula prática. E na aula de hoje a gente vai adotar uma metodologia um pouquinho diferente. Ao invés de nós trabalharmos no método ao vivo, a gente vai trabalhar com uma aula gravada que foi previamente preparada para que vocês possam recuperar alguns aspectos que nós discutimos lá na aula passada, quando nós estivemos ao vivo, e também para que vocês possam compreender um pouco melhor a dinâmica de uso do AutoCAD. Eu digo a vocês que o AutoCAD em si é uma ferramenta que, num primeiro momento, parece difícil. E não é muito fácil, realmente, porque nós não estamos acostumados a esse tipo de software. Porém, na medida em que nós utilizamos esse software, a gente vai se acostumando com as ferramentas e com o jeito de se fazer. Em se utilizar cotas, em se utilizar a linha, polilinha, retângulo, achura, arco. São ferramentas que nos permitem, em princípio, construir a nossa planta baixa e depois, claro, evoluir estas plantas para as plantas laterais, para as plantas de pisos, até chegarmos também num maior nível de detalhamento, quando a gente já consegue até colocar móveis dentro dessa construção. Móveis, bancadas, ferramentas, máquinas agrícolas, etc. Então, você que está me assistindo agora, vai aprender na aula de hoje, vai reaprender como construir uma boa linha, como construir a achura, como utilizar a ferramenta de deslocamento, como utilizar os arcos para construir as portas e como utilizar a ferramenta polilinha para que nós possamos criar as janelas, tá certo? Fora também outros debates que nós vamos trazer aqui ao longo da nossa aula. Então eu espero que você goste, reproduza esta aula quantas vezes você quiser, para você fixar o entendimento sobre os elementos que foram discutidos, e se lembre que toda essa dinâmica que nós estamos adotando nestas aulas de construções rurais é justamente para que a gente possa finalizar o nosso projeto. Você desenhou seu croquis no terceiro bimestre, lembra? Então aquele croquis será transformado em um projeto mais próximo possível de um projeto finalizado, de um projeto de construção. Espero que você goste da aula, assista até o final e logo na sequência a gente volta aqui para finalizar a nossa aula. A partir de agora você só vai ouvir o meu áudio e vai ver a tela do AutoCAD em ação, tá bom? Forte abraço, uma boa aula para você! Olá, meus caros estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago, mais uma vez. E essa gravação ela tem um formato um pouquinho diferente daquilo que vocês estão acostumados. Nós vamos fazer uma gravação de tela, apenas de tela, para que vocês possam concentrar as atenções de vocês aqui na nossa tela e para que vocês possam ver o AutoCAD em funcionamento em todos os seus recursos. A ideia nessa aula é recuperar um pouquinho o conteúdo daquilo que nós vimos na aula passada, levando-se em conta que na aula passada a gente trabalhou ao vivo e não foram todos os alunos que puderam acompanhar. Então, com esta aula, a gente vai recuperar alguns dos recursos, nós vamos demonstrar novamente como nós fazemos a inserção de linhas, a inserção de paredes, a inserção de achuras e a inserção de cotas, para que logo na sequência nós possamos exercitar um pouquinho a nossa visualização, pelo menos no plano das ideias, sobre as vistas laterais das nossas construções. Eu vou simplificar um pouquinho a nossa construção, vocês se lembram bem que na aula passada nós estávamos trabalhando com um aviário de aproximadamente 300 metros de comprimento por 80 metros de largura. Então, para que fique tudo cabível na tela, para que vocês possam visualizar da melhor forma possível, eu vou diminuir a escala da minha construção. A gente vai trabalhar com uma construção mais modesta. As dimensões nós definimos aqui de acordo com o exemplo e vocês vão dando sequência ao projeto, visualizando como nós estamos fazendo, mas não se esqueçam que a função de vocês é justamente criar a partir do croquis de vocês as estruturas que vocês nos trouxeram a partir do croquis lá no terceiro bimestre, tá bom? Então, sem mais delongas, vocês estão vendo aqui a nossa área de trabalho do AutoCAD.
com todas as suas ferramentas, e nós vamos começar a trabalhar com a linha, tá certo? Vamos criar uma construção, pelo menos na parte externa dela, e depois nós vamos interiorizando os itens, para que nós possamos pelo menos formar uma planta baixa nesse momento, tá bom? Então vamos aqui para a ferramenta linha. Quando nós nos utilizamos da ferramenta linha, basta vocês clicarem em qualquer ponto da tela e jogarem para o lado que vocês desejam criar essa parede, lembrando que é uma parede externa. Vamos fazer uma construção de 50 metros apenas. Vocês vão ver que o número que se encontra no centro aqui da tela é de 290.3358, lembrando que o AutoCAD ele tem esse tipo de numeração. Ao invés dele separar com vírgula, como nós fazemos aqui no Brasil, eles separam com um ponto, porque nós devemos lembrar que nós estamos falando de um software norte-americano. Portanto, se eu quero criar alguma coisa, um número quebrado, eu tenho que colocar o número, ponto, as casas decimais que eu desejo, da maneira como se encontra aqui. Porém, eu quero criar uma construção que tenha lá os seus 50 metros. Então, basta que a gente digite 50 e basta que nós possamos clicar no Enter. Depois, nós direcionamos aqui para baixo, com todo o cuidado do mundo, para que o nosso ângulo saia em 90 graus. Vocês vão ver que há uma certa dificuldade em manter o ângulo, a depender do mouse ou do trackpad que vocês estão utilizando. Mas vocês podem ajustar depois, tá? Nós vamos colocar aqui em 90 graus. Vejam que eu acabei fazendo este clique errado, a parede saiu um pouquinho torta, mas a gente pode clicar em Ctrl Z porque ele vai desfazer o meu comando. E para vocês setarem 90 graus, é mais fácil vocês esticarem a linha. Se você fizer uma linha muito curtinha, a tendência é que você tenha muito trabalho para ajustar o teu ângulo. Então, é melhor que você faça uma parede mais longa, e assim você consegue colocar exatamente sobre 90 graus. Ok? Muito bem. Agora vamos fazer uma construção. Ela tem 50 metros de comprimento. Vamos fazer por 10 metros de largura. Ou um pouquinho mais, vamos fazer com 15 metros. Basta digitar 15, aperta Enter. Gira para a sua lateral direita. Lembrando que nós devemos agora deixar em 180 graus. Agora, basta a gente digitar novamente os 50. E por fim, nós jogamos aqui para cima e basta fazer o clique novamente e depois apertar o ESC. E finalmente nós temos a nossa construção. Pelo menos a parte de fora dessa construção, né? Aqui vocês estão vendo que ela está bem pequenininha na tela de vocês. A gente vai se utilizar da ferramenta então de zoom estendido, que é essa que se encontra aqui no painel lateral. Clicando, ela vai colocar para nós a construção já em destaque na tela, ok? Mas se vocês julgarem que estas telas laterais atrapalham vocês, eu sinceramente não recomendo retirar essas telas laterais porque a gente utiliza muito a ferramenta de zoom. E podemos também utilizar a ferramenta Pan, que é esta mão, que nos permite movimentar o desenho para todos os lados que nós precisamos, tá? Então não tira não. Se você julgar que está atrapalhando um pouquinho, desce nessa seta, clique em diminuir o zoom, e aí você consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade para você poder trabalhar, tá bem? Bom, agora nós vamos fazer aqui a criação das paredes, tá? A criação das paredes, para quem nos assistiu na aula passada, ela é feita por meio desta ferramenta aqui, ó, que se chama deslocamento. Como que nós fazemos? Vejam que aqui, toda vez que nós paramos o cursor sobre a ferramenta, nós temos uma breve instrução do que ela faz. Nós clicamos na ferramenta. O primeiro comando é a especificação de distância ou de deslocamento. E geralmente nós clicamos, mandamos para a outra extremidade, selecionamos qual é a parede, e jogamos aqui para dentro agora. Tá? Vejam que ali o número de baixo está 50. Aqui embaixo, bem na palavrinha, estão vendo aqui, ó?
Eu estou mexendo pertinho da palavrinha deslocamento, ok? Vocês vão, ao clicar, vocês vão digitar ponto 2. Façam isso na outra parede também, só que para dentro. Ponto 2, ou 0.2, como queiram. Façam isso na parede de baixo também, para dentro. 0.2. Apertem o Enter sempre. E no final, desloquem para dentro. 0.2. O segredo, muitas vezes, é você selecionar o objeto e ir com o mouse para o lado onde você deseja duplicar. Fica mais fácil fazer dessa forma, tá? Pois bem, para você sair do comando, aperte ESC. Pronto, agora nós temos a nossa construção livre, como vocês estão vendo, tá? Agora, vamos aproveitar aqui o nosso contexto e vamos criar paredes internas, como se nós quiséssemos criar um quarto, como se nós quiséssemos criar um banheiro, alguma coisa nesse sentido. Vamos fazer algumas divisões. Ou ainda, se nós quiséssemos criar um silo horizontal, que poderia ser muito possível, a gente poderia colocar algumas linhas aqui, para dizer que nesse espaço de 50 metros, eu posso dividir o meu armazém ou o meu silo em 4 compartimentos ou 5 compartimentos com 10 metros de largura por 15 metros, 10 metros de comprimento por 15 metros de largura. Então ele teria aproximadamente 150 metros quadrados de área, e para a gente calcular o volume, logicamente, a gente teria que calcular o volume com base na altura desse armazém e com base também na área trapezoidal que leva as nossas sementes até a moega e depois para os transportadores. Mas a gente vai trabalhar com uma estrutura um pouquinho mais simplificada, né? Vamos lá então. Eu vou criar aqui algumas paredes aleatórias, de repente para a gente dividir um pouco melhor essa construção. Vamos dizer que se trata de um barracão, por que não? Pode ser um barracão. E dentro desse barracão, geralmente nós temos o almoxarifado, onde a gente pode guardar, por exemplo, sementes, nós temos um banheiro. Então vamos pensar dessa forma, tá? Com a ferramenta linha, a gente pode criar algumas situações, né? Então, a partir da extremidade, a gente especifica novamente o primeiro ponto, só que aqui eu digo a vocês que é interessante a gente trabalhar com o zoom ampliado, tá? Então aqui a gente vem na seta, vamos aproximar um pouco mais o zoom, e se for necessário, usa a ferramenta Pan para a gente poder movimentar a forma. Então, nós novamente selecionamos a ferramenta linha, a gente seleciona qual é a extremidade que nós queremos trabalhar, e aí nós podemos, da mesma maneira como nós fizemos da última vez, podemos colocar algumas linhas, né? Só que percebam que talvez não vá fazer sentido a gente escolher justamente esse ponto da intersecção. Porque eu estou dizendo com isso que uma parede está partindo bem da intersecção da nossa, das duas paredes. Então, talvez não valha a pena a gente pensar dessa forma. Então, aperta ESC, verifica qual que é a distância que você quer criar a sua parede do objeto. Vamos só clicar em ESC para ele não ficar selecionando as coisas. Clicando na linha, se a gente especificar como primeiro ponto a extremidade daquela parede, aí eu posso jogar para cá uma nova linha. Vamos dizer que essa área que eu estou construindo, muito provavelmente vai ser um banheiro. Os banheiros, eles têm aproximadamente 1 metro por 3 metros. Eles têm então 3 metros quadrados, mas eu vou ser um pouquinho mais generoso e vou construir um banheiro de 9 metros quadrados, ou até um vestiário, pensando nos meus funcionários da propriedade rural. Então, eu posso muito bem criar um banheiro, um vestiário, que seja, de uns 10 metros de comprimento. Joga ele para a sua esquerda, digita 10 e finaliza. Depois, a gente pode lançar, lembrando que aqui nós temos 15 metros de parede a parede, 15 metros de largura, e a gente poderia fazer, já que ele tem 10 metros agora, a gente poderia criar um vestiário de 80 metros quadrados, o que vocês me dizem? Poderia ser, né? Então a gente poderia clicar em 8, Enter.
E novamente joga aqui para a nossa direita, finaliza aqui na nossa intersecção e pronto. Temos aí uma nova parede. Esse aqui então vai ser o nosso vestiário, tá bom? Só que eu vou me aproveitar também dessa parede que foi recém-construída e eu quero construir alguns almoxarifados. Eu quero fazer desses almoxarifados, por exemplo, depósito de ferramentas, depósito de máquinas de bancada, ou até mesmo depósito de sementes, feno, enfim. Se nós temos aqui 50 metros, então é um tamanho considerável. Só que eu não quero fazer com 8 metros esse espaço, porque eu julgo que aí não sobra tanto espaço para as minhas máquinas. Então, vamos pensar em fazer almoxarifados mais modestos de 4,5 metros. Que tal? Para isso, nós vamos aqui com a ferramenta linha novamente. A gente pode selecionar essa extremidade. Joga aqui para baixo, 90 graus, e coloque 4,5. Joga aqui para a lateral. Quanto que nós vamos ter, afinal, de almoxarifado? Vamos colocar aí, já que ele tem uns 4,5 metros, eu vou fazer algumas salinhas. Tá? Essas salas elas vão ficar divididas de 5 metros. Então, vamos colocar até o final, acho que fica mais adequado. Né? Vamos só aqui inventando a nossa construção, sem nenhum problema. Chegamos aqui. Opa, perdão. Vamos de novo. Ele tem que chegar. Na verdade, ele está vendo que ele aponta diretamente para cá na intersecção? Aqui não tem nenhuma linha. Coloquem no ângulo correto, 180. Vai sobrar mais ou menos 40, né? 40 graus. Clicamos. E assim a gente conseguiu fazer a nossa parede. Não vai ser necessário, no meu julgamento, a gente fazer a parede aqui para cima, né? Porque já tem uma linha que vai representar essa parede. Então, ESC, para a gente sair aqui do nosso comando. Ficou uma sala longa, né? Ela vai ter aqui aproximadamente 40 metros, deu 39,80, mas é porque a gente tem 0,2 aqui da parede. E aqui deu 10 metros. Aqui deu 8 metros nessa linha. Aqui nós fizemos uma parede com 4,5 metros. Tá bom? Vamos dizer então que aqui nestes 40 metros, a gente poderia dividir talvez em 4 espaços de 10. Ficaria bom, né? 4 espaços de 10. Então, a gente vem com a linha novamente. Verifica qual que é o primeiro ponto. Vejam que aqui nós temos 10,04. Conseguem ver? 10,04 ou 9,9976. Clicou, joga para cima. Tenta deixar em 180, eu sei que é difícil, mas enfim. Opa! Ou o que dá para vocês fazerem também, pessoal, já que não está dando muito certo, a gente jogar aqui para cima para ele ficar bem na intersecção. Vocês podem fazer uma linha externa e jogar lá para dentro para ser a sua parede. Tá? Mas vamos tentar novamente. Partindo aqui de cima, ou aqui de baixo também, vocês que escolhem. Esses pontos que vocês estão vendo aqui, pessoal, são pontos em metros na tela, tá? Antes que alguém diga, mas essa parede aqui que você está setando tem 1870 metros. Não, o primeiro ponto é o 1994. Então, para que eu diga que essa parede ela tem ali o ponto que eu preciso jogar o ponto da maneira correta. Ou vocês podem fazer de novo, esse tipo de parede aqui é uma outra questão. Aliás, vamos fazer um pouquinho diferente, pessoal. Vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos dar aqui o ESC. Essa parede aqui, que eu acabei de selecionar, eu consigo fazer a duplicação dela, que é esse ponto aqui, cópia. E aí eu consigo fazer os meus elementos
virem para onde eu preciso. Só que antes de fazer a cópia, para a gente tornar o processo um pouquinho melhor, a gente pode criar as paredes a partir desses objetos. Tá? Então, clique em ESC, vem aqui para o comando de deslocamento, pode selecionar a parede que você precisa, joga para dentro, ponto 2. Essa aqui, mesma história, joga para cá, ponto 2. Essa aqui também, ó, joga para cá, para fora, ponto 2. E essa aqui também, se quiser jogar para fora, ponto 2. O grande porém, vamos pegar aqui a ferramenta Pan só para vocês visualizarem, é que aqui não parece que deu muito certo, percebem? Aqui a gente não teve a... Vamos só aumentar aqui o scroll, isso. Aliás, o scroll do mouse de vocês pode servir para isso, tá? Então, vocês percebem que aqui não houve o fechamento dessa linha com essa linha aqui, tá? Mas não tem problema. Sai da ferramenta Pan, aperta ESC, sai da ferramenta Deslocamento por hora e clica na linha. Estica um pouquinho a linha para onde você precisa. Essa aqui, mesma história. Joga ela para a intersecção. Aí vocês vão falar assim, ah, professor, mas acabou sobrando aqui fora. Ok, aperta ESC, ficou uma coisa meio estranha. Vocês têm como fazer a aparar. Lembra da ferramenta da tesourinha? Aparar. Então a gente vai aparar esse segmento aqui de fora. Ó. Estão vendo que aqui nós temos o quadradinho que ficou em cima da linha? Então basta a gente clicar. Opa, aparou. Vamos aparar mais coisas? Vamos aparar. Aqui, apara. Se você tiver que movimentar, usa a ferramenta Pan. Para chegar no ponto que você quer, dá um ESC. Opa, perdão. Aparou, aparou. Vamos para outra ferramenta Pan. Vocês estão percebendo que aqui os nossos comandos são hierárquicos. Por quê? Quando eu aperto o ESC, ele volta para o comando que ele estava anteriormente. Se eu coloco o comando Pan agora para começar a movimentar o meu desenho, este é o comando que está hierarquicamente abaixo ao comando aparar. Então, para que eu saia do comando aparar, primeiro eu tenho que sair do Pan, então eu clico em ESC. Para sair do aparar, apertamos o ESC novamente e finalmente nós estamos aqui no modo comum, né? Com esta cruz que é o nosso cursor. Mas vamos continuar as nossas aparas, nós não terminamos não. Aqui, pessoal, vocês estão vendo que parece que ficou uma coisa um tanto estranha, né? Mas é porque nós tínhamos duas linhas. Aqui a gente vai consertar também. Bom, o AutoCAD tem dessas coisas, tá? Não achem estranho, porque é bastante normal, tá? No sentido de que a gente pode melhorar o desenho sempre que quiser, não tem problemas. A gente apara tudo aquilo que for necessário para deixar o desenho adequado. Opa, apagamos demais. A gente vem aqui, apaga. Às vezes fica um pedacinho, aí você dá o zoom, apara, né, para deixar a parede bem certinha, né? Essa parte aqui de dentro, ó, vocês podem aparar também. Aí nós vamos trabalhando o desenho como um todo da maneira mais adequada possível, né, para a gente poder fechar esse desenho como se deve. Vai apagando. Aqui tem um restolho, tá vendo? Ó, pontinho que seja, apaga. Muito bem, aqui está certo. Vamos com a ferramenta Pan aqui para cima. Aqui parece que está ok. Vamos ver aqui. Aqui eu preciso aparar, tá? Aliás, aqui, né? No todo eu preciso aparar. Então, o que nós podemos fazer aqui para consertar? Vamos com a ferramenta aparar. Eu aparo essa interna, aparo. Ah, aqui a gente tem um problema. Vocês estão vendo que essa linha de cá, ela não está se conectando com essa linha de cima. Então, primeiro eu preciso fazer a conexão dessa com a linha de cima, para depois aparar essa parte do meio tão somente.
Então, saímos do comando aparar, a gente vem aqui em cima do objeto e seleciona. Vem neste quadro e estica. Estica até chegarmos na linha que a gente precisa chegar, que é a linha de cima. Mesmo que você ultrapasse, não tem problema. Dá o Enter e dá o ESC. Ok? Dá o ESC agora. Vamos ver se ficou? Opa. Não, aparentemente não. Então vamos novamente. Não tem problema. A gente estica, esticou, clicou, dá o ESC. Fechou. É isso aí. Utilizem a ferramenta Zoom, pessoal, sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de ser feliz para vocês poderem ajustar todos os cantinhos. É um trabalho, às vezes, que exige muita paciência, mas faz parte do contexto, tá? Deixa eu só ver se nós fizemos certo. Aqui está ok. Aqui a gente vai esticar um pouquinho mais. Leva, 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 leva. Opa, ele esticou errado aqui. Então vamos trazer para cá. É que aqui ele não está configurado para entender que se trata de uma extremidade, tá, pessoal? Por isso que ele está dando esse pequeno probleminha. Vamos só desfazer novamente para ficar certo. Pronto, ficou bom. Agora de novo. São essas duas situações aqui que eu preciso ajeitar. A gente pode utilizar também um outro comando, pessoal, que é bem tranquilo de usar, que é o comando esticar. A gente pode pensar nesse comando também. Opa, aqui é a escala, desculpem. O comando esticar ele me permite, ou o concorde também, né, que ele ajusta as arestas, só que daí ele serve mais também para objetos que são arredondados, né, os arcos, não serviria tanto para essa situação aqui. Então, de novo, a gente vem com o comando, a gente pode colocar o esticar. E o esticar seria um dos comandos. Ou vocês podem fazer o comando alongar, opa, desculpem, como é este comando alongar. Clicou. Enter. Fechou. Agora vamos para o outro. Está aqui do lado. Vamos ver se também a gente consegue, tá? Sai do pan, clica no objeto. Vem aqui para o comando alongar. Clicou. Deu Enter. Fechou. Só que daí ele jogou para onde? Ó, um pouquinho para cima daquilo que eu precisava. Não tem problema. A gente vem aqui com aparar. Aparou. Apara esse aqui do meio também. E aí a gente resolveu o que a gente precisava. Perfeito? Olha lá. Ó. Aqui está resolvido. Aqui também. Aqui também está resolvido. Ou seja, a maioria das situações que nós estamos aqui visualizando nos parece que está ficando muito bom. Aqui a gente vem com o novo comando de aparar. Vamos ver se vai dar certo? Não vai. Por quê? Olha aqui, o mesmo caso da linha ou da situação anterior. Então a gente, de novo, tira da ferramenta parar com o ESC, clica no objeto, vai para o comando alongar, trouxe, Enter. O de baixo agora. Mesma coisa. Vem aqui com o cursor, clicou, estica, 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 bateu, Enter. Vamos tentar parar para ver se dá certo. Deixa eu só colocar com um zoom mais aqui no centro. Dou ESC, venho aqui com aparar. Opa, legal, funcionou do jeito que eu precisava.
Então o comando, pessoal, é o alongar, tá? Na hora que você clicar no objeto, ele vai te dar as duas opções, esticar ou alongar, e você vai fazendo esses ajustes. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui trabalhar com AutoCAD exige muito mais jeito do que simplesmente conhecer aprofundadamente todas as ferramentas. Você consegue com tranquilidade fazer os ajustes necessários a partir do grosso que você faz, que é desenhar as linhas. E desenhar as linhas duplicadas, logicamente. Tá? Não se preocupem, esse aprendizado é um aprendizado que ele avança de acordo com o tempo, todo mundo consegue fazer. Se tiver uma arestinha aqui fora, ó, tira, faz o ajuste. A recomendação que eu dou para vocês é que vocês trabalhem sempre com o mouse, tá? O mouse é a ferramenta mais adequada, se vocês não tiverem uma mesa digitalizadora, logicamente. O mouse é a ferramenta mais adequada porque eu estou com essa agilidade toda para a gente poder fazer o zoom, zoom para fora, zoom para dentro, porque eu estou me utilizando o scroll do mouse. Lembrando que essa aula aqui é gravada no molde ao vivo, beleza? Ela é gravada no molde ao vivo e por isso é que às vezes a gente atrasa um pouquinho no comando, vocês percebem que a nossa aula tem alguns erros, mas eu prefiro deixar estes erros de comando, esses deslizes, porque eu tenho certeza que são deslizes que vocês vão cometer também. E aí vocês podem ajustar sem problema nenhum, beleza? Bom, aqui a gente duplicou as paredes, está ficando bom, está ficando legal. Tira do comando PAN, só para deixar livre. E vocês se lembram que eu iria fazer a subdivisão dessa construção aqui de 10 em 10 metros. Tá? Como que eu posso fazer? Bom, é mais desenho. Venho aqui para a linha, seleciono essa extremidade, dá um zoom para ficar mais legal. Seleciona essa extremidade, joga para cá, digita 10. Vai ficar duplado? Vai, não tem problema. Aí tira do zoom, desce, 90. Tenta deixar no máximo de 90. Se passar, não tem problema, você pode fazer a para depois, tá? Não tem erro não. Clica e dá o Enter, acabou. É essa parede que eu preciso, tá? Pan, para a gente dar uma olhada. Aí a gente pega depois essa linha de novo, ó, clicou aqui, joga para cá, mais 10. Vou fazer compartimento de 10. Faz a mesma história do outro, deixou 90 graus, se passar um pouquinho não tem problema, clicou, Enter, acabou. Faz a mesma coisa com a próxima parede. Ou se você quiser também deixar um almoxarifado um pouquinho maior aqui para sementes e aqui menores, né, como se fosse uma espécie de escritório, enfim, você pode deixar, não tem problema não. Até eu estou pensando em deixar mesmo, porque daí fica uma sala um pouquinho mais longa, né? Lembrando que aqui vai ficar praticamente 20 metros e aqui vai ficar 4,5. Vai dar uma salinha de 20 por 4,5. 20 por 4,5 vai dar 20 vezes 4 dá 80, vai dar 90 metros quadrados. Já é uma salinha até boa. Um almoxarifado até bom para a gente colocar uns pallets, para a gente colocar as nossas sementes. É bem interessante, está numa medida legal. Enquanto que as outras têm 10 por 4,5. Então cada salinha dessa vai ficar com 45 metros quadrados. Está de bom tamanho. Tá? Pois bem, vamos fazer as aparas? Vamos. Vamos pegar esta linha aqui, ó. Essa aqui. Tira. Vem para cá. Tira. Muito bem. Vamos agora dar o ESC, sai do comando. E agora a gente vem para o deslocamento. Clica aqui, nesta linha. Especifica o segundo ponto. Clico e joga aqui para dentro. Só que é ponto 2. Ok, faz a mesma coisa aqui. Quer jogar para o outro lado ou para o mesmo lado, tanto faz. 0,2. Pronto. Dá o ESC. Vamos para a ferramenta de aparar. Aparar essa, aparar essa, aparar essa. Vem aqui em cima. Vamos ver se vai ficar certo. Não, ele está querendo apagar tudo. É porque tem alguma coisa aqui que fez com que a linha não encostasse.
Vou só dar um zoom aqui em cima. Tira da ferramenta de apara, seleciona, vai para alongar, joga aqui para cima. Pode passar, se quiser passar, passa, não tem problema. Dá o Enter. Fechou? ESC, venha para apara. Apara só esse pontinho. Então não tem problema cruzar linhas. Estão percebendo? Não tem problema cruzarmos linhas. Pronto. Assim a gente faz os nossos ajustamentos. Vamos ver se aqui dá certo? Não, vai apagar tudo. Então tem alguma coisa errada aqui, ó. Então a gente vem com o ESC, tira da ferramenta de apara, clica, bota no quadrinho, alongar, joga aqui para cima. Não tem problema se ultrapassar. Não tem problema. Clica, Enter. Vamos para a ferramenta de apara aqui e boa. Muito bem. Vamos ver onde mais. Aqui embaixo já foi, aqui agora. Isto. Tira, tira, tira. Muito bem. Mais algum ponto? Vamos ver. Não, é isso aí. Tá ficando legal, né? Tá ficando bacana a nossa planta baixa. Bem interessante. Então nós temos, como eu disse, um barracão como um todo. Ele vai ter 50 metros por 15. Aqui nós temos 10 metros por 8. Vai ser um vestiário. Aqui nós vamos ter um depósito de sementes que vai ter 20 metros por 4,5. E aqui nós temos duas salinhas iguais, que podem ser utilizadas como escritório, cada qual 10 por 4,5. E a área restante é a área do meu barracão. Tá? Agora, tudo está fechado, né? Tá estranho, não tá legal. A gente não tem como entrar. Nessa projeção a gente não tem como entrar. Agora, percebam o seguinte, aqui a gente está trabalhando tudo que a gente pode trabalhar, e vocês estão percebendo que nós não fizemos o salvamento aqui do nosso trabalho. Nós não salvamos de maneira nenhuma. Então, o que a gente precisa fazer? Vem aqui no nosso disquete, sim, essa estrutura dinossáurica, clica e salva o teu desenho da maneira como você quiser. Por exemplo, podemos salvar aqui o nosso barracão. Deu Enter, salvamos aqui o nosso trabalho de maneira a avançarmos um pouco mais naquilo que a gente precisa, tá bom? Pessoal, agora vamos pensar na instalação de janelas. Pode ser, né? Janelas? Então vamos à frente. Ó, aqui a gente vai querer trabalhar com, já que são duas salinhas que podem ser utilizadas como escritório, e aqui nós temos um vestiário também, o vestiário vai demandar a janela, assim como essas salinhas. E claro, também a gente não pode deixar de evidenciar a necessidade de alguns cobogós aqui no nosso depósito de sementes. Por quê? A gente não necessariamente tem que ter uma janela ali no nosso depósito de sementes, mas precisa ser um ambiente aerado. A gente precisa, acima de tudo, retirar o excesso de umidade que possa ficar ali no ambiente. Então acaba sendo muito interessante a gente instalar alguns cobogós ou talvez alguma estrutura que seja mais em nível de telhado para que a gente possa mandar esse excesso de umidade para fora, né? Então vamos pensar primeiro na questão das janelas. Se a gente pensar no conceito de draw, que é o conceito de desenhos, então a gente poderia pensar numa janela como um objeto de aspecto retangular, que poderia ser encaixado na parede. Então, eu quero fazer aqui, nesta parede, neste ambiente, a instalação de uma janela. Tá? Pode ser por linha também, não tem problema. Então, como que a gente vai fazer? Já que esse ambiente aqui é um ambiente que tem aproximadamente 10 metros, então a gente poderia pensar numa janela, talvez aí de umas 3 janelas de 2 metros. 3 janelas de 2 metros de largura.
Vejam que aqui eu não estou nem falando na altura da janela, porque eu estou trabalhando com planta baixa. Para que eu pudesse plotar essa janela como se fosse uma vista lateral, eu teria que sair aqui da vista superior e teria que visualizar. Opa, ela duplicou aqui embaixo, tá vendo? Tem um objeto aqui embaixo. Mas depois a gente fala sobre ele. Eu teria que vir aqui, ó, novamente vista superior, que é onde eu estou vendo aqui o meu objeto. Vejam que eu quero ver o meu objeto. Face posterior, face direita, face frontal e face esquerda. Tá? Então eu teria que, de certa maneira, levantar as paredes aqui do lado e criar uma projeção lateral. Funcionaria desse jeito. E, em perspectiva, ficaria assim. Ah, professor, mas por que tem essa linha perdida aqui? É porque nós usamos o comando duplicar e por alguma situação a linha foi para lá longe. Então, é sujeira? Tira. Volta para a vista superior então. Vem aqui. Como eu disse, a gente vai instalar 3 janelas de 2 metros de largura. Vai dar 2, 4, 6 metros. Como nós temos uma parede de 10 metros, então a gente vai deixar os espaçamentos laterais destas janelas iguais. Ou a gente pode pensar também, para simplificar um pouco a nossa ideia, vamos fabricar uma janela, que ela vai ser embutida na nossa parede, e que essa janela vai ser aquela janela inteiriça, com 6 metros. Podemos pensar dessa forma. 6 metros. Se a parede aqui tem 10 metros, sobram 4. Então eu posso pensar também em criar linhas aqui. Posso pegar esse ponto mesmo e jogar uma linha aqui, ó, por exemplo, 2 metros, só para demarcar. A partir daqui, mais 6 metros, só para demarcar. E o resto aqui, 2 metros de novo. Dá o Enter, acabou. Saiu do comando. Aqui, na verdade, vocês viram que a linha saiu um pouquinho para cima. É que no final das contas eu joguei o mouse um pouquinho para cima. Mas dá para a gente tirar. Né? Então, a linha que se encontra aqui, ó, se eu selecionar, seleciono, vocês viram que selecionou a linha inteira. Mas como é que eu vou selecionar, então, o nosso objeto, né, a nossa linha? Aquela linha que nós acabamos de desenhar, onde que ela está? Vejam que, por vezes, como eu desenhei sobre a linha, então parece que ela desapareceu. Ela não desenhou como deveria desenhar. Então, a gente pode pensar no seguinte também, né, uma outra hipótese. Vamos ver se eu consigo selecionar a linha, não consigo. Vamos ver com Ultra Zoom se dá para trabalhar. Vamos ver se eu tenho 2 linhas aqui. Vamos ver. Não, selecionou inteiro. Então realmente ele desfez aquela linha que eu criei. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, para facilitar aqui o nosso pensamento. Vamos clicar em ESC. Então a gente vai criar uma janela de acordo com o retângulo, que é essa ferramenta aqui. Polilinha retangular. A gente especifica o primeiro canto, a gente joga para esse lado e cria uma janela de 6 metros. Foi. Joga para baixo. Opa, deixa eu ver se deu certo. Deu certo, está aqui. Só que ele ficou muito fininho, né? Quer melhorar? Dá para melhorar. A gente pode pegar aqui e esticar um pouco. E aí a gente faz a mesma coisa com o outro canto. Tá? Eu estou fazendo possibilidades, tá? Possibilidades. Dá para criar por linha, dá para criar por polilinha. Aqui eu estou criando por retângulo, mas parece que não está ficando bonito, né? Pelo que vocês estão percebendo. Então, vamos tentar de outro jeito? Vamos ver se eu consigo endireitar aqui para criar uma janela bacana. Não, não ficou bom. Ficou meio torto. É falta de habilidade, professor? Talvez. Talvez seja. Então,
a gente simplesmente descarta essa ideia, não ficou bom. Vamos tentar pela polilinha? Pode ser, a polilinha acaba sendo interessante. Então vamos lá. Ponto inicial, joga para o teu lado direito, 6. Joga para baixo, quanto, professor? Ponto 2. Ótimo. Joga para a tua lateral esquerda, 6 metros. Joga para a lateral ou para cima, né? Ponto 2. Acabou, dá o Enter, fechou. Aham, agora ficou legal. Parece que é o melhor jeito da gente criar uma janela mesmo, realmente. Agora, a janela não é vazada assim, né? Não é vazia. Você se lembra muito bem que nas nossas aulas anteriores a gente colocou para vocês que uma janela ela tem um certo preenchimento que dá um destaque a ela numa parede. Então o que a gente pode fazer? A gente seleciona aqui o nosso objeto e aí a gente tenta fazer uma achura. Selecionando o objeto. Só que vejam que ele ficou com uma risquinha, né? É porque ele está trabalhando com um padrão de achura de ângulo. É uma forma muito pequena para um padrão muito grande. Então a gente vai começar a trabalhar com um padrão diferenciado. Ó, tá vendo? Ele acaba alterando algumas coisinhas ali na nossa janela. Então a gente pode escolher um padrão, como eu disse a vocês, o Brass. Ele é um padrão utilizado também, né? Dá pra gente pensar. O Brick, ele seria mais para a parede de tijolo, só para a gente dizer que tem um tijolo ali. O Dash e o Clay também poderiam ser utilizados. Mas, professor, eu não estou enxergando nada, não tem problema. Você vem aqui, escolhe o teu padrão. Vamos aqui pensar, vamos achar primeiro o padrão que é mais de janela, que fica mais bacana, para a gente poder indicar. Gradiente nem a pau, tá? Vocês estão vendo que está ficando uma coisa horrorosa. Vamos procurar aqui algum padrão que nos sirva. Mudst, Square, Steel, Zig-Zag. Vamos colocar os padrões ANSI mesmo, que são os mais utilizados. Tá? É padrão horizontal, janela tem que ser sempre horizontalizada. Então, a gente vai procurar aqui o novo padrão, deixa eu colocar aqui para vocês. Pode ser o Brass, ele pode indicar a janela. Só que aí a gente tem que promover aqui uma observação em termos de tamanho, porque está muito grande. A gente precisa fazer um desenho diferenciado. Então, aqui no padrão a gente pode mudar também sólido, gradiente, definido pelo usuário. Tem por camada e tem por cores, que é preenchimento. Essa parte toda aqui é preenchimento. Aqui seria a transparência da achura e o ângulo. O ângulo relativo ao eixo X. O ângulo é 0. Agora, isso aqui, escala do padrão. Expande ou reduz. Então a gente pode, se a gente colocar desse jeito aqui, ó, 1.4, 1.5 e tal, ele vai aumentando o padrão. Vamos colocando aqui, ó. Tá funcionando? Não. Que tal a gente diminuir então? Ah, olha lá, ó. Começou a ficar melhor. Começou a ficar melhor. Vamos diminuindo cada vez mais. Muito bem. É isso aí. Clicando dentro, fica muito bom. Vamos tentar mais um pouquinho? Vamos diminuindo? Vamos lá. Olha lá. 29, 28, 27. Aham. Muito bem. Agora, vamos só deixar mais bonitinho. Aqui, isto, perfeito. Show. É isso que eu quero. Tá? Muito bem. Fecha a criação da Ashura. Temos aqui o nosso objeto. Muito bem. Agora, o que a gente faz, professor, com esse objeto? Ó, você pode fazer a seleção por laço. Peraí, deixa eu só usar a ferramenta Pan, fica melhor. Da UESC. Ele seleciona tudo. Aí você
pode só um pouquinho, vamos fechar aqui o editor de achuras. Aqui a gente vem com ESCs. Opa! Seleciona aqui todo o objeto. A ideia é movimentar esse objeto aqui para baixo agora, tá vendo? Opa. O problema é que aqui ele está deslocando a minha achura, tá? Se você clicar nesse ponto central, ele vai deslocar a tua achura. Dá um ESC novamente, faz o mesmo procedimento. Pega o objeto como um todo. Opa. Não, ele selecionou até as paredes ali. Então dá um ESC. Às vezes é um pouquinho chato, tá, pessoal? Não se preocupem, não. Dá um pouco mais de trabalho no princípio, mas a gente tem que ter a paciência de fazer o processo adequadamente. Pronto. Aí basta trazer. Legal. É isso aí. Nós temos aqui a nossa janela estabelecida para nós aqui do jeito que precisa ser. Tá? Vocês podem fazer a mesma coisa nos objetos de vocês, como se deve, né? Colocando essa janela desse jeito, repetindo esse mesmo procedimento para as outras janelas que vocês pretenderem criar. Tá? Bom, isto feito, ainda tem uma outra coisa que a gente precisa trabalhar. É a criação das portas. Exatamente, criação das portas. Essa criação de portas, pessoal, ela precisa obedecer algum padrão do ponto de vista de engenharia. Esse padrão, por conta da engenharia, ele faz com que uma porta se distancie de qualquer outra parede de 20 centímetros. Então, por exemplo, se eu quisesse instalar uma porta justamente nesse canto aqui, ó, nesse canto que é onde está a mão do pan, então eu teria que fazer uma mensuração de 20 centímetros daqui para cá, para verificar onde é que eu vou instalar a minha porta. Mas professor, como é que eu sei que essa distância é 20? Ou ainda, se eu pegar essa janela aqui, como é que eu sei que essa distância daqui para cá, ela está em 2 metros? Ou se eu vou precisar fazer um ajuste, né? Então a gente pode vir aqui, ó, nos utilitários, perdão, e aqui a gente tem a régua, onde a gente pega deste ponto aqui e vem até aqui, ó. É uma medida rápida. Quanto que nós temos aqui? Deixa eu ver. Ele não encontrou um limite fechado. Vamos ver. Opa. Ó, ele já está medindo todas as dimensões. Ó, deu 4,29 por dentro, porque na verdade eu comi 20 centímetros de parede para um lado e para o outro. A janela tem 6 de fato, do todo tem 10, tá ok. Eu não estou conseguindo captar a distância, muito provavelmente porque esse objeto aqui, esse retângulo, ele foi criado mais como objeto sobreposto. Então, muito provavelmente, para a gente poder criar a nossa janela, o mais indicado para a gente obter essa distância seria criar por meio de linha. Ao invés de a gente criar por meio de retângulo externo, a gente poderia criar por meio de linha. Então, vamos rapidinho só refazer essa janela para a gente poder melhorar aqui o nosso desenho. Então, para você tirar essa janela daqui, tem que selecionar o objeto. Puxa lá para fora. Pronto, puxou. Deixa ela reservadinha aí, só por desencarno de consciência. Se a gente precisar, a gente joga ela para dentro novamente. Tá? Então, o que eu poderia pensar em fazer? Eu posso criar por meio da linha, um ponto qualquer, ou pode ser a própria polilinha, né? A polilinha e a linha, ela tem esse pequeno defeito, né, da gente criar um objeto e o objeto não se funde. Então eu poderia pensar numa linha, que vai passar aqui de fora a fora, para delimitar, por exemplo, fechei, dou um Enter. Pronto, uma linha. Aí eu venho aqui na ferramenta Utilitários, clico na régua. Ó, estão percebendo que agora eu tenho uma distância de 1,13 metros? Agora eu consegui medir.
Então, de certo, a gente pode se utilizar. Vamos deslocar essa. Vamos deslocar aqui mais para o meio, né? Pronto. E esse objeto aqui, ó, peraí, deixa eu só tirar aqui e aqui. Vamos jogar ele só um pouquinho lá para cima porque ele está atrapalhando. Pronto. Vamos ver de novo onde que se encontra a distância que a gente precisa. Vamos ver. Opa, 1.3 era a altura dessa linha, me perdoem. 1.3 é a altura dessa linha. Vamos ver aqui mais. Ele ainda não está captando o que eu preciso. Então eu não estou conseguindo achar essa distância aqui, ó. Porque talvez ele não está considerando isso como uma intersecção. Nós podemos então fazer da seguinte maneira. Encurta esse objeto. Ok. Agora vamos ver se ele vai pegar a distância. Aqui. Não, ainda não está pegando a distância. Talvez porque... Opa! Deixa eu ver. Ah, pegou a distância. Perfeito. Perfeito. Não, ele pegou a distância de largura do nosso cômodo, né? Ele não pegou a distância que eu estou precisando. Bom, mas não há problema. A gente faz o seguinte. A gente encurta essa reta aqui também, para ficar aqui dentro. Perfeito. A gente vem aqui neste ponto e copia o objeto. Coloca aqui. Dá o Enter. Opa, dá o ESC agora, né? Pega esse objeto e joga lá para o outro lado. O quanto for necessário. Aí a gente tenta verificar pelos utilitários qual é a distância dos objetos. 2.7864, não está nem perto da minha janela de 6 metros. Não está nem perto da minha janela de 6 metros. Então vou ter que abrir mais o espaço. Considerando aqui esta intersecção. Bom, vamos abrir mais um pouquinho então. Vamos pegar esse objeto. Vamos distanciar. Aqui. Esse objeto distancia um pouquinho mais para cá. Perfeito. Vamos nas medidas. Ou seja, aqui a gente tem várias formas de fazer as coisas, né? 4.31 metros, está ficando bom. Se é 4.31, então de repente eu poderia deslocar de maneira correta, né? Vejam que aqui eu tenho, deixa eu ver se está na tela, essa dimensão aqui, ó, essa aqui. Não está aparecendo na tela para mim. (10.1), 4.29... Mas enfim, a gente poderia fazer essas medidas desse jeito, tá? Então a gente tem aqui, como eu disse, a possibilidade da gente poder colocar uma janela com polilinha. Eu só vou tirar aqui, né? Vamos deixar a janela lá fora, é um método de vocês criarem também. E aqui embaixo a gente vai começar a pensar numa porta, tá? São várias formas da gente poder trabalhar. Uma porta ela tem que ter 20 centímetros a partir dessa intersecção de linhas aqui, tá? Então, clicamos neste ponto aqui da extremidade e vamos tentar fazer uma mensuração criando uma linha de 20 centímetros. Clicou nessa extremidade, joga para esse ponto, ponto 2. Opa, ponto 2. Perfeito, é minha linha. Depois, clica para cá
pode ultrapassar, não tem problema. Deixando no ângulo reto, né? 90, clicou, dá o Enter. Venha com a ferramenta de apara, tira esse pedaço. As portas geralmente têm 1 metro, 1,10 m de largura. Tá? 1 metro a 1,10 m de largura. Então a gente pode vir aqui com uma linha, seleciona esse ponto de intersecção, coloca 1,1. Pronto. Parou aqui, né? Aí a gente joga aqui para baixo, no ângulo de 90, novamente. Deixa bem reto, 90, 90. Pronto. Dá o Enter, não tem problema se ela sair. Vem com a ferramenta Aparar, apara esse trecho externo, apara isso e apara isso. Opa, pronto. Opa, a base da nossa porta está aqui. Olha que legal. Enquanto a janelinha está lá em cima, vamos trazer essa janela de volta aqui, né? Vamos deixar a janelinha certinha. Clica dentro, clica nas bordas, arrasta, joga ela aqui bem certinha, bem no meio. Ok. Pronto. Então temos todos os pontos ali, né? Medida rápida, medida de distância. Vamos ver essa distância de um ponto ao ponto. Deste ponto a este ponto, 1,76. Viu? Achamos a distância. Por meio da distância automática a gente não consegue fazer, mas por meio ali da nossa distância absoluta, a gente consegue. 1,76, não está bom. Vamos fazer o seguinte. Pega este objeto, joga ele um pouquinho para cá, até ajustar em 2. Vamos na medida, distância deste ponto, 1,89. Estamos quase. Onde deveria ser o 2? Vamos lá. Daqui, opa, mais um pouquinho aqui para dentro. Vamos só aumentar aqui. Tá, perfeito. Só mais um pouquinho então. Vamos trabalhando. Joga ele só um pouquinho para... Encaixa dentro da parede. Ok. Vai nos utilitários de medida. Novamente. Clica aqui. Só dá um ESC para movimentar aqui com o pampo que fica melhor. Medida. Clica. 1,93. Está quase, está quase. Vai lá. Tenta de novo, só mais um pouquinho. Opa. Vamos lá de novo. Tentativa e erro, meus amigos. Tentativa e erro. 1,97. Estamos quase lá. Mais um pouquinho. Vamos ver se agora deu. Opa, 1 centímetro só. Que bom. Muito bem. Tá bom, podemos deixar assim. 2,01. E agora vamos voltar para a porta, né? Olha a portinha aqui, ó. Então minha janela está aqui, criei a minha janelinha. Vocês aprenderam nessa aula bastante coisa, né? Já tem 1 hora aí de aula para a gente poder conversar sobre esse assunto, mas vocês aprenderam bastantes ferramentas, como criar a janela, a questão da porta, como que a gente faz, a duplicação, melhoramos a técnica da duplicação, então realmente é assim que funciona mesmo. Agora, as portas, elas precisam abrir para dentro, logicamente, no sentido dessa parede aqui. Então, para isso, nós vamos aqui criar um arco. Dentro das opções, nós temos lá início, centro, ângulo, início, centro, comprimento, início, centro, fim, início, fim, ângulo, fim, direção, paraná, paraná. Podemos aqui fazer de várias formas, né? Vamos tentar início, centro, comprimento. Então, primeiro ponto, segundo ponto, opa, fiz para o lado errado. Vamos de novo. Vamos de novo.
início, centro, comprimento, aqui para cá, agora sim. Qual que é o tamanho da porta, hein? Tem que ser 1,10 m, joga aqui para cima, 1,1. Opa, ficou muito aberto. Vamos tentar outro arco. Início, centro, fim, 3 pontos. Pega aqui, aqui, aham, muito bem. Tem o arco, mas aí nós temos o arco, que é o ângulo de varredura da porta, só que não tem a porta em si, né? Como que a gente faz para colocar a nossa porta? É linha do mesmo jeito, tá? Vem aqui com a linha, liga aqui, dá o Enter. A porta não é duplada? É duplada também. Então a gente tem que desenhar outra folha dessa porta. Como que a gente faz? A gente vem aqui no comando deslocamento, clica aqui, aqui, seleciona objeto, joga para dentro, ponto 2. Opa. E assim a gente consegue fazer a nossa porta. Tá? Pelo menos a indicação da nossa porta está aqui. E assim a gente vai fazendo com os demais itens do nosso cardápio, né? Que a gente vai fazer também do mesmo jeito. Pega a linha, aqui, para cá, ponto 2. Joga para cá, embaixo, não tem problema se ultrapassar, mas deixa no ângulo correto de 90 graus. Clicou, dá o Enter. Faz uma outra linha aqui, que tenha 1,10 m de distância. Ponto 1. Joga aqui para baixo, 90 graus. Clicou, dá o Enter, dá o ESC. Vamos para a ferramenta de apara este, apara este, apara este e este. Vem aqui para o arco. Clica aqui, aqui. Opa. E aqui. Usa a linha, liga, liga, Enter. Pronto. Temos as portas sendo criadas. E desse jeito a gente consegue trabalhar o nosso desenho, tá bom? Aqui, no nosso banheiro, a gente vai instalar a janela, a gente vai instalar a porta, do mesmo jeito, tá? Então, a aula de hoje ela nos serve para ilustrar para vocês que a gente tem muitas possibilidades da gente poder trabalhar com a nossa planta baixa, né? Então, eu vou trazer esse vídeo em princípio. O meu planejamento, ao trazer esse vídeo, já é gravar os próximos vídeos para disponibilizar vocês aos poucos, né? A nossa estratégia, então, a partir de agora vai ser gravar estes vídeos, eu vou gravar com mais frequência, e nós vamos pegar esta construção aqui e vamos evoluí-la até o ponto de criarmos as projeções laterais, até o ponto de nós criarmos a cobertura. A ideia é essa, eu estou fazendo os meus exemplos aqui de acordo com uma construção que eu estou inventando agora. Mas vocês vão fazer a mesma coisa com os croquis de vocês, criando primeiro a planta baixa com todos os seus elementos. Não se preocupem com colocação de tratores, equipamentos, com mesas, etc., que isso a gente vai fazer depois. Nesse primeiro momento, vocês precisam treinar muito bem essa questão de fazerem as paredes, de fazerem as portas, de fazerem
aqui as janelas. E a gente tem que lembrar também de fazer a achura, não é? Lembram da achura? Ó, esse aqui vai ser o meu vestiário, lembram-se disso, né? Então, eu vou aqui na achura, vou selecionar aqui o meu objeto. Opa! Vamos selecionar essa área interna aqui, que vai ser a minha área de achura. Só que a achura, para esse tipo de piso aqui, para a gente indicar que existe uma impermeabilização, tem que ser um padrão um pouco diferente. Ela não é o brass. O padrão para impermeabilização é o padrão ANSI 37. Só que está muito pequeno. Então a gente vai aumentar um pouco. Ah, pessoal, me perdoem, só um detalhe. Eu não selecionei este objeto aqui, ó. Pronto, agora foi. E aqui vocês podem aumentar, enfim, deixar a malha mais visível nessa altura. Vocês é que mandam, tá? Então aqui eu tenho o meu objeto já. Poderia desenhar a porta, tranquilo, né? Não tem tanto problema. Aqui eu só estou ilustrando para vocês de que maneira a nossa construção ela está ficando. E aí, quer ver ela de perspectiva? Tira da ferramenta Pan, vem aqui para a casinha, na lateral. Olha como é que ela está ficando legal, ó. Tá ficando bom, né? Tá ficando bem interessante. E aí, logo na sequência, na próxima aula, a gente vai aprender como fazer essa construção ganhar aspecto mais lateralizado, né? A gente vai construir a parede esquerda, direita, posterior, frontal, para que no final a gente possa construir a cobertura, tá? Apesar de nós termos aulas práticas sempre de sexta-feira no primeiro horário, a minha pretensão é fazer essas aulas práticas com vocês com um pouquinho mais de frequência. Então eu vou ofertar vídeos para vocês com mais frequência, para vocês criarem aqui o conteúdo de vocês. Para que vocês possam terminar o trabalho que nós delegamos, né? E uma última aqui para a gente poder fechar, a gente pode criar a cota, né? Lembram-se disso? Então vamos criar a nossa cota aqui só na parte de cima para ilustrar como é que fica. Para criar a cota nós temos aqui esta ferramenta, onde a gente seleciona a primeira extremidade. Podemos selecionar, deixa eu só diminuir um pouco o zoom, tem que usar a ferramenta Pan para centralizar primeiro. Então, de novo, cota, extremidade, extremidade. Vamos ver que ponto que ele está pegando. Aqui. Joga aqui para cima para ilustrar a cota. Ponto, ESC. Funciona desse jeito, a 50 metros, perfeitinho. Do jeito que a gente precisava. Só que esse número está um tanto grande, né? Se vocês pararem para pensar, esse número está muito grande. A gente pode mexer no tamanho do texto. Ó. Texto multilinha, linha única. E além disso, por enquanto a gente vai deixar somente esses números, mas na hora de vocês fazerem a cota, esse número aqui pode ficar um pouquinho menor, um pouquinho maior, enfim, só para indicar que nós temos aqui 50 metros. Tá? Então nós temos a cota ilustrada para vocês, achura, portas, janelas, paredes, comando deslocamento, comando aparar, nós usamos. E vocês perceberam que, na medida em que a gente utiliza, a gente acaba se tornando mais sapiente no uso desse software. A gente utilizou também o comando copiar. Utilizamos polilinha também para construir a nossa janela, então está ficando muito bom. Treinem. A ideia é vocês treinarem este conteúdo para que vocês possam melhorar a planta baixa de vocês. E aí, na sequência, a gente vai disponibilizar semana a semana as demais aulas práticas de construções rurais para vocês poderem finalizar aqui o projeto as-built como se deve, tá? Pelo menos o mais próximo possível do as-built. Pessoal, com isso então a gente termina a nossa aula. Eu agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês. Espero que vocês tenham aprendido. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, porque nós estaremos à disposição para o atendimento de vocês. Beleza? Forte abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Nós aqui estamos terminando a nossa aula de construções rurais, fazendo um breve resumo daquilo que nós vimos. Nós analisamos algumas das ferramentas do AutoCAD novamente. A ferramenta linha, a ferramenta deslocamento,
a ferramenta Copiar, a ferramenta Ashura e a ferramenta Arco, além de termos visto também a ferramenta Cotas, bem no finalzinho da aula, para a gente poder colocar as dimensões da nossa construção. E também nós, claro, utilizamos a ferramenta Aparar. E vocês viram que da aula passada para cá nós evoluímos no entendimento das nossas ferramentas, né? Eu imagino que para você reproduzir aquilo que nós fizemos em tela vai ser muito mais fácil. Você vai se acostumando aos pouquinhos a lidar com o AutoCAD. E é claro, nós temos outras tantas ferramentas para ensinar e para compreender o seu uso. Vejam que nós vamos intensificar um pouco mais agora o ritmo de uso do AutoCAD e nós vamos disponibilizar mais vídeos para que vocês possam entender aos pouquinhos também as demais ferramentas. Serão ferramentas úteis para que vocês possam construir a construção de vocês, projetar a construção de vocês no AutoCAD e entregar essa construção lá no final do quarto trimestre como um dos elementos avaliativos da disciplina. Se lembre que essa parte prática, ela tem essa atividade que nós já estamos desenvolvendo, que valerá 2 pontos. O restante dos pontos, para a gente poder fechar o bimestre, 8 pontos, eles vêm da parte teórica da nossa disciplina, tá bem? Lembre-se que na parte teórica nós estamos falando sobre as estruturas e construções para bovinocultura. Nós continuaremos a falar sobre isso na nossa próxima aula teórica. Então, nas teóricas nós falamos das estruturas e das instalações, e nas práticas a gente aprende a mexer cada vez mais aqui no nosso AutoCAD, tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido uma aula muito proveitosa para você. Caso você tenha dúvidas, você pode entrar em contato conosco e nós estamos à disposição para melhor atendê-los, tá bom? Forte abraço, ótimo descanso, ótimo aprendizado e espero você na nossa próxima aula. Se cuidem, tchau, tchau!